Olá, estudantes do terceiro ano. Nesse vídeo vamos falar sobre cinema expressionista. Fim do século XIX, Auguste e Louis Lumière, cinematógrafo, ou seja, eles fizeram a primeira máquina de cinema e eles fizeram essa primeira apresentação em 1895, fizeram mais ou menos em torno de 10 filmes de 40 a 50 segundos, e um desses filmes era a chegada de um trem que impactou bastante toda a sociedade francesa e o mundo consequentemente. Nós vimos a saída da Lumière em Lyon, a chegada do trem na estação, acabei de falar, né? Eles fizeram a divulgação porque em 1826 tinha sido inventada a fotografia, uma coisa muito nova, e quando falaram de uma fotografia em movimento, todo mundo ficou muito curioso. Então eles fizeram a divulgação, que foi feita essa divulgação muito ampla, e todo mundo foi lá. Conta-se, inclusive, que a chegada do trem, na hora que estava vindo o trem durante o filme, muitas pessoas que viram o trem chegar, eles acabaram pulando das mesas, assustadas com o movimento, achando que o trem ia bater nelas, porque nunca tinha sido visto nenhuma imagem em movimento até aquele momento. E nós temos o final da Primeira Guerra Mundial. Nós estamos numa época que a guerra acabou em 1918, nós estamos mais ou menos na década de 20, nós temos o quê? Nós temos uma Alemanha com 270 milhões de dólares de dívida externa, nós temos uma Alemanha que está tendo fome, está tendo criminalidade, está tendo pós-guerra muito difícil, nós temos um ambiente de pesadelo, um ambiente de falta de perspectiva. Então existia uma crise existencial entre todas as pessoas que estavam naquela época. E nós temos agora uma realidade dessa crise. A realidade da crise é que eu tenho uma influência plástica expressionista, uma atenção à subjetividade. Agora não importa mais eu fazer aquela representação do bonito, eu posso fazer a representação do feio, porque a representação daquilo que é sofrimento é uma coisa que é uma realidade. Então nisso eu posso fazer com máxima liberdade, que é expressionismo é baseado exatamente nisso, a exteriorização daquilo que eu estou passando, do meu ambiente de vida. E nós vemos a questão do cinema, só com curiosidade, kinema, que seria movimento em grego, e grafia em registro. Um termo do cinema foi feito, Ricciotto Canudo, ele era integrante do movimento futurista, ele fez um manifesto em 23, que ele numerou o número das artes, ele colocou dentro de todas as artes um número, e o cinema ficou com o número 7, por isso que nós conhecemos hoje o cinema como a sétima arte. E nós vemos que o primeiro longa-metragem produzido dentro desse cinema expressionista foi Dr. Caligari, o Gabinete do Dr. Caligari, em 1920, por Robert Wiener. Exatamente a história de um médico hipnotizador que ele induz um paciente que estava adormecido há 23 anos ao crime. Então, basicamente, é essa história, e esse paciente, ele inclusive prevê o futuro, e é uma história bem complexa, bem interessante. E nós vemos que tem influência do cinema alemão, o expressionista alemão trouxe para a indústria do cinema americano, inspiração para a criação de dois estilos de temática, o cinema noir e o cinema terror. Lembrando que em 1930 o nazismo encerrou toda a produção de cinema dentro da Alemanha, porque julgava que o cinema expressionista alemão era uma arte degenerada, não combinava com a expressão perfeita que era considerada pelo nazismo. Então isso foi extirpado, esse cinema, e vários autores alemães de cinema, eles acabaram migrando para os Estados Unidos. Quando chegou nos Estados Unidos, como o cinema expressionista alemão já estava sendo muito famoso, muita gente estava comentando, na hora os cineastas de lá acolheram essas pessoas e deram liberdade, e eles começaram a produzir. Nessa produção começou os filmes no ar. Quem que eram os filmes no ar? Eram os filmes exatamente policiais. Nós temos ali, por exemplo, o Cidadão Kane, de Orson Welles, nós temos O Falcão Maltês e outros filmes. Nós tivemos a figura de Rita Hayworth, que fez o papel de Gilda, que ficou eternizada nessa época também. E nós temos também os filmes de terror. Lembrando, filmes de terror, a gente pode falar sobre Alfred Hitchcock, quando ele fez Psicose, exatamente muito inspirado no cinema abstrato alemão, cinema expressionista alemão, baseado naquela tensão da cena, naquela coisa do feio, aquela coisa do crime, aquela coisa do errado. Então ele tem muito disso dentro da influência de Hitchcock. E é isso, gente. Nesse vídeo nós falamos sobre o cinema expressionista. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.